Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. E quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Louvado seja Deus. Querido, nós estamos encerrando o nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, a qual nós usamos a Betel Dominical, que pertence à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E aqui, esse trimestre nos traz o título dizendo o seguinte: Os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E nós estamos aqui na última lição do nosso trimestre. Esse é o meu canal, Canal Família, e eu convido você para assistir esta pré-aula até o final. Deixe o seu like abençoado, se for possível, convido você a se inscrever neste canal. Louvado seja Deus. A lição 13 diz assim: Os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Aleluia. Temos aqui um texto áureo que diz, texto áureo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. E a verdade aplicada diz: a firme e bem-aventurada esperança dos discípulos de Cristo é a vinda de Jesus Cristo nos ares. E nós temos aqui 3 objetivos da nossa lição, que diz assim: o primeiro objetivo, reconhecer a bem-aventurada esperança como um bem na vida dos discípulos de Cristo. O segundo objetivo é ressaltar a relevância da bem-aventurada esperança para os discípulos de Jesus. E o terceiro objetivo é saber que a esperança do discípulo de Cristo não se limita a esta vida. Louvado seja Deus. Temos aqui um texto áureo que diz assim, ou melhor, nós temos aqui o texto e referência que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e 16. E eu costumo deixar esse texto de referência para que você possa ler na sua casa, nos seus momentos de leituras devocionais. Glória a Deus. E eu costumo sempre deixar uma pré-aula somente do tópico 1 da lição e da introdução, amém? Que é para que o nosso vídeo não venha ficar tão extenso. O esboço desta lição é, primeiro, a introdução, e aí vem o segundo tópico, a bendita esperança, e o segundo tópico, a relevância da bendita esperança, e o terceiro tópico, nossa sublime esperança. E aí vem a finalização da lição, que é a conclusão. Amém? Muito bem. Então, a nossa introdução diz assim: nesta lição, veremos que a bendita esperança não era algo fantasioso, mas uma expectativa segura. Então, está aí a primeira parte da nossa introdução, que nos explica que a bendita esperança não é apenas uma fantasia na vida dos discípulos de Cristo, mas é uma expectativa segura, porque a bendita esperança dos discípulos de Cristo, como está revelada nas Escrituras, ela deve nos impulsionar a conservar a firme
conservar firme a demonstração da nossa esperança, pois quem prometeu é fiel para cumprir essa esperança em nossas vidas. Louvado seja Deus, está ali em Hebreus capítulo 10 e versículo número 23. Então vamos aqui para o tópico 1. O tópico 1 fala a bendita esperança, né? A bendita esperança trata-se de uma expectativa confiante, né? É uma expectativa que a qual nós confiamos, e porque é a bendita esperança, ela fala sobre a alegre no retorno, é uma confiança alegre no retorno de Cristo. Glória a Deus. Então observamos que a bem-aventurança, ela é a esperança, é uma declaração bíblica usada pelo apóstolo Paulo ao se referir à segunda vinda, né, de Jesus Cristo. E muitas vezes fica confuso em falar sobre a segunda vinda. Porque a primeira vinda de Jesus Cristo aconteceu com seu nascimento, quando ele nasceu ali numa manjedoura, né? E através da sua vinda, ele nos deixou esta bem-aventurada esperança, que é a expectativa da segunda vinda de Jesus. Falar sobre o regresso do Senhor nos faz viver em constante vigilância e em constante oração para não sermos encontrados despreparados, conforme diz ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Porque esse evento proporciona esperança para a Igreja de Cristo, pois nos fará livres de todo sofrimento, né, que suportamos neste mundo, graças a Deus. Então nós vamos aqui começar a falar sobre o primeiro tópico desta lição número 13. O primeiro tópico fala sobre o capacete da esperança da salvação. Interessante, por que capacete da esperança? Qual que é a função de um capacete, né? E eu não sou motoqueiro, não gosto de andar de moto, mas o capacete é um utensílio, um objeto que traz grande proteção para a cabeça, né, do piloto, que esse capacete, ela protege, né, a cabeça de um piloto e livra de que um acidente se torne em um acidente fatal, né? Então, o capacete da esperança da salvação. Nós observamos que esta palavra que o escritor nos escreve aqui se torna uma metáfora bíblica para a proteção da mente de cada cristão, né? Por isso que fala capacete da esperança da salvação. Nós observamos que, como discípulo de Cristo, temos esperança na sua volta. E na carta aos Tessalonicenses, Paulo disse, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança
da nossa salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. Como filhos adotivos, né, somos herdeiros e, portanto, recebemos a plena posse da vida eterna. Aleluia! Que nós esperamos. Tito capítulo 3, verso 7. Então, Paulo, ele evidenciou, né, esperança em Cristo durante todo o seu ministério e nos adverte a também não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Se estando em Cristo, estamos alicerciados na esperança da sua glória. Então nós observamos aqui que para muitas pessoas, né, pessoas, tem sido melhor, né, imaginar que não existe Deus, que não existe céu e que não existe inferno. Para muitas pessoas é importante imaginar isso. Por quê? Sendo assim, se não existir céu, não existir inferno, irmãos, o que não existir Deus, a pessoa está livre para viver uma vida, né, de libertinagem, fazendo tudo o que quer, vivendo como quer, vivendo uma vida dissolutamente como queira viver. Não tem nada que possa impedir a pessoa viver como a pessoa quer viver. Porque já que não existe Deus, não existe céu, não existe inferno. Então, as pessoas imaginam muitas vezes, quando nós pregamos salvação e condenação, ou pregamos céu e inferno, a pessoa fala: o inferno é aqui, né? A pessoa fala que não existe céu, não existe, para outros não existe Deus. Então a pessoa passa a viver uma vida de libertinagem conforme a pessoa queira viver. Então, mas para nós os cristãos, o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é ganho, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Vamos passar aqui para o tópico 2, que fala sobre a esperança da vinda de Jesus. Nós observamos e entendemos que muitas vezes existe até muitos cristãos que ainda não têm essa esperança da vinda de Jesus. Nós, porém, esperamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda vinda. Muito bem. Então, a esperança da segunda vinda de Cristo, ou a vinda de Jesus, conforme queira pronunciar, fala-se de uma crença de que Jesus voltará. O que é crer? Crer é acreditar. Então nós cremos, nós acreditamos que um dia Jesus voltará, visivelmente e também literalmente. Ele voltará para buscar um povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras, um povo que é comprado, que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Então Jesus, ele nos alertou a ficar atento, porque não sabemos quando será a sua segunda vinda. Ali em Marcos capítulo 13 e versículo 33, se nós lermos lá, nós vamos observar que ali ele está dizendo para nós vigiar, né?
porque não sabeis o dia nem a hora em que ele há de voltar. Então, nós sabemos que o seu retorno vai desencadear, né, uma mudança radical, né? Porque os que estiverem vivos se encontrarão nas nuvens com os que vão ressuscitar e encontrarão o Senhor nos ares, e ali estaremos sempre com o Senhor, que é o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Paulo se refere a este conhecimento em relação aos vivos, com a expressão seremos transformados, porque todos aqueles que dormiram em Cristo hão de ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta zoar. Esse abrir e fechar de olho significa 0,07 de um segundo. É muito rápido, é coisa rápido, né? Não se fala de uma rapidez, se fala de rápido, né? Então observamos que não dá tempo de nos prepararmos naquele momento, porque é num abrir e fechar de olho. Então nós observamos que aqui em sua primeira vinda, Jesus Cristo veio à terra como criança, nascendo em uma manjedoura, em um lugar simples, em um lugar humilde, onde os animais se bafejavam, os animais se alimentavam, onde os animais se repousavam. Na manjedoura, foi ali que Jesus nasceu. Exatamente como foi profetizado. Jesus cumpriu muitas profecias acerca do Messias durante o seu nascimento. Nós observamos isso, nós lemos ali no livro do profeta messiânico, nós vamos entender ali, né? Durante o seu nascimento, durante a sua vida e durante o seu ministério, Jesus cumpriu muitas profecias. Por isso que ele diz: não cuideis que eu vim abrogar as leis e os profetas, mas eu vim cumprir as leis e os profetas. Foi cumprido através do nascimento e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, há algumas profecias a respeito do Messias que Jesus ainda não cumpriu. E uma dessas profecias é a sua segunda vinda, que também é uma profecia que foi profetizada. Então, a segunda vinda de Jesus será o retorno de Cristo para cumprir esta restante. Em sua primeira vinda, Jesus chegou mais humilde, né? Nas mais humildes das circunstâncias, mas em sua segunda vinda, Jesus chegará com o exército celestial ao seu lado, porque ele voltará não como Messias, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Encerro aqui o segundo ponto do tópico 1 da lição 13. Glória a Deus. O ponto 3 deste tópico diz: a esperança do vigilante.
né? Todas as pessoas que vivem em vigilância são pessoas que creem nesta esperança, né? E têm certeza que Jesus Cristo voltará. Então, o que é a esperança do vigilante, né? A esperança do vigilante, ela é definida em uma expectativa ou em uma esperança confiante na vinda de Jesus. Todas as pessoas que levam a vida desleixada, né, quer viver uma vida de qualquer maneira, pessoas que não têm uma esperança confiante, espera, mas não confia na vinda de Jesus. É como se fosse, por exemplo, aquelas 5 virgens loucas que estavam esperando o noivo, juntamente com as prudentes, mas não estavam preparadas porque não tinha confiança de que o noivo chegaria a qualquer momento. Por isso ela estava ali despreparada, sem ter azeite de reserva nas suas lamparinas, né? Muito bem, mas para nós aqui é definido essa esperança como alguém que espera confiando que Jesus Cristo voltará, né? Observamos aqui que a Bíblia, ela nos alerta sobre uma vida vigilante, ali em São Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, e o capítulo 25 de São Mateus, versículo 13, e nós observamos que ele ordena aos discípulos de Cristo que vivam em alerta pelo retorno do Senhor, a fim de não sermos enganados, nem dominados pela distração, né, e pelos afazeres da vida, né? Então nós observamos aqui que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é certa, né? Nós sabemos que ele voltará, temos certeza. Então, é bastante significativa a quantidade de expressão usada por Jesus nos seus ensinamentos. Observamos aqui que em seu sermão profético está registrado nos evangelhos, Mateus 24, 4, né? Mateus 24, 42 ao 44, Marcos 13, 33, e além de outros textos. Nós observamos que são vários os significados. Tende cuidado, quer dizer, tende atenção, esteja alerta, ficar de prontidão, ficar pronto, ficar preparado. São termos que contrastam com a falta de firmeza, né, e a indiferença. É importante unir a vigilância com a prática da oração, como alertou o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse tópico 1 confirmando aqui que eu ensinei o seguinte: Jesus nos recomendou ficar atento, porque não sabemos quando será a sua segunda vinda. Irmãos, por favor, fique atento, fique vigilante, porque de acordo com os acontecimentos dos dias que nós estamos vivendo, né, estamos tendo sinais de todas as formas que Jesus Cristo breve voltará. E isso pode acontecer agora, pode acontecer daqui a poucos momentos, ou pode acontecer à meia-noite, ou no cantar do galo. Então não sabemos o momento, mas ele vai voltar. Ele voltará. Amém? Deus abençoe a todos.